Eu tenho para mim que o Brasil é um país de centro. O país inteiro. Porque, pensa aqui, quem é que vai ser eleito presidente da Câmara? Eu sei que tem outros lá concorrendo, porque concorrer à presidência gera movimento. Movimento, né? Só para concorrer já vale a pena. Mas todo mundo sabe que quem vai ganhar é o Hugo. Hugo é o quê? Hugo é o centro político. Equilibrado, Ele tem moderado. voto de bolsonaristas e de petistas. Davi Alcolumbre vai ser eleito presidente do Senado. Davi é de centro. É verdade. E se você for ver, o eleitor médio brasileiro, ele é do centro político. Porque a ideologia política dos campos que concorrem são importantes, as ideologias, são consideradas na hora de determinar o voto, mas não são decisivas. Por exemplo, para escolher um prefeito. Verdade. Você vê um cara como Bruno Cunha Lima, que é de direita, recebe votos tanto e tem apoio político tanto de progressistas como de pessoas que são mais conservadores. Eu acho que esse espectro político de ser radicalmente de direita ou radicalmente de esquerda, ou extrema esquerda e extrema direita, tem a ver com o engajamento que um discurso extremado gera nas redes sociais. Uma militância, né? É tanto que se você fizer uma análise política, como eu aprendi a fazer na universidade, de análise de conjuntura, onde você considera os atores políticos, a relação de forças entre eles, os cenários, e faz uma projeção dentro desse contexto, sem tomar partido por nenhum dos atores, esse tipo de análise política não tem mais nenhum interesse. Ninguém quer saber. As pessoas querem o quê? Alguém sentando o pau em Lula, de preferência chamando ele de Luli, ou o contrário. O contrário. Alguém descendo a madeira em Bolsonaro e, de preferência, chamando ele de sei lá o quê, que chamam ele, né? É. Então, se você for ver, para ter engajamento na rede, é preciso esculhambar, é preciso provocar. E o discurso da extrema-direita é mais bem sucedido do que o da esquerda progressista e do centro, porque o pessoal que faz marketing para caras como Nicolas e companhia, eles estão conscientes de que estão provocando. E eles realmente provocam. Eles escolhem o inimigo, xingam o inimigo, chamam o inimigo para o debate, para que o inimigo entre na discussão. E ao entrar na discussão, acabe legitimando a discussão, seja ela um fato verdadeiro ou não. Porque a verdade deixou de ser importante há algum tempo, né? É verdade. A gente vive um momento da chamada pós-verdade, né? Do controle das narrativas. Não é sobre o fato, mas sim o domínio do fato e as repercussões dele. Quem tem o controle da narrativa nas redes sociais termina controlando o debate. Mas, voltando ao início do que você estava falando, se você for rodar uma pesquisa na população brasileira, eu acredito que vasta maioria acredita que o Estado tem a obrigação de prestar serviço de educação universal, que o Estado, cabe ao Estado entregar saúde, cabe ao Estado batalhar para diminuir as desigualdades econômicas. Ao mesmo tempo... Nem tem essa discussão, sabia? Vou fazer um parênteses. Estava ouvindo o rádio hoje de manhã. Aí uma senhora entrou no ar para reclamar de que está sem receber leite especial para o filho dela. Tem um tipo de pessoas assim que tem uma extrema intolerância à lactose, crianças, bebês, que precisam tomar leites especiais que são caríssimos. E ela estava fazendo uma reclamação, o jornalista dando razão a ela, porque ela disse que estava atrasado. Não é que tinha sido suspenso ou que não ia ter mais. É que estava atrasado. E ela estava reclamando e ninguém em nenhum momento pensa assim, ué, por que essa mulher não compra o próprio leite? Por quê? Porque a nossa compreensão de cidadania, pelo menos essa é a compreensão da maioria, creio eu, é de que o Estado tem que prover, e aqui no Nordeste, o político que disser, por exemplo,
que não vai fazer assistência social, que não vai ajudar ninguém, que vai se eleger só na conversinha. Você sabe qual é o resultado disso, né? Você foi candidato, você viu, né? Sei exatamente qual foi o resultado. Por que você não se elegeu, hein? Eu acredito que uma série de fatores foram se somando e dificultaram a nossa candidatura, porque assim, eu tive 3.001 votos. E isso competindo numa das eleições mais acirradas da Câmara, com grandes nomes no debate, vereadores de mandato buscando reeleição, outros que já haviam sido vereadores buscando novamente a cadeira. Um cenário... Teve uns que tiveram menos votos que você e conseguiram... Seis vereadores eleitos hoje entraram na Câmara com menos votos do que eu. Você precisava de um pouquinho mais, né, por causa do partido? Na realidade, a gente teve uma problemática muito grande na montagem do PSDB, que nós poderíamos ter tido 24 candidatos e tivemos apenas 18 candidatos. Então, nem completar a nominata, por uma série de dificuldades, nós conseguimos. Então, a partir da origem da montagem do partido, já se deu o problema. E a gente, dentro do partido, tínhamos um candidato fortíssimo. Precisamos mandar um abraço para o Dinho Papaléguas, o vereador Dinho Papaléguas, que é uma pessoa que já foi candidato a estadual, já havia sido vereador. Para estadual, teve mais ou menos 10 mil votos dentro de Campina Grande. E eu sabia que para a gente conseguir chegar lá, teria que o partido ter um resultado para fazer 2 ou 3 cadeiras. E quando fosse colocando a situação de fazer apenas uma cadeira, eu tinha plena consciência que a gente não tinha condições de passar o Dinho pela história que ele tem na cidade, pelo serviço prestado que ele tem na cidade, por ter sido já testado nas urnas e ter sido eleito vereador e depois ter tido 10 mil votos para deputado estadual. E eu, com toda a ajuda que traz a questão do nome, a questão do agrupamento, de Cássio, com toda a história, Campina é uma cidade extremamente crítica. Campina é uma cidade altamente politizada. Se você for ver, nas eleições estaduais, os 10 deputados estaduais mais votados de Campina, geralmente são de Campina. Então, Campina tem uma população orgulhosa, crítica e politizada. Então, com toda a admiração gigante que possui o meu avô dentro da cidade, dada a história, que a gente não precisa nesse momento nem relatar, senão seria um podcast só para isso, para a história do homem público e da pessoa que foi o poeta Ronaldo Cunha Lima, e também da pessoa de Cássio, que estava me apoiando diretamente, me ajudando. Por sinal, mandar um abraço para o senador Cássio, meu padrinho, que nesse período eleitoral teve comigo lado a lado, na batalha, na labuta, me ensinando muito. Ele é um cara que até em silêncio ele lhe ensina. É um posto de sabedoria e eu agradeço demais poder tê-lo por perto. Dona Glória também. Conviver com Dona Glória foi conviver intensamente com Dona Glória nesse último ano foi um luxo, pode-se dizer, um privilégio para poucos.